Imagina uma história que você gosta muito, pode ser um livro, um videogame e até um mangá. Você consegue imaginar essa história virando um live action? Independente da sua resposta, assiste esse vídeo até o final e vamos ver se a sua resposta pode mudar. Esse é o Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert e no vídeo de hoje vou tentar responder por que Hollywood está tentando adaptar tudo em live action. Adaptações em Hollywood não é uma novidade. Desde o começo do cinema, lá no século XIX, ainda com os irmãos Lumière, já tinha um livro que foi adaptado para o live action. Afinal, o cinema é a sétima arte, ele mistura várias coisas da arte e, naturalmente, ele vai adaptar histórias de outros lugares, de outras fontes. Mas o que a gente tem visto ultimamente é um instinto predatório de Hollywood. Pode ser em qualquer mídia, uma história que esteja fazendo sucesso, um videogame, um livro, enfim. Hollywood já cresce os olhos para cima deles. E esse instinto predatório de Hollywood, para mim, é o resultado de duas características do cinema norte-americano. A primeira característica foi deflagrada, por assim dizer, pelo diretor Bong Joon-ho lá em 2020 na premiação do Globo de Ouro. E no seu discurso ele falou para o público americano que quando eles começarem a ler legendas, se depararão com grandes histórias. Ou seja, Hollywood tende a ignorar tudo o que não fala inglês. E o que para mim corrobora nessa visão e nessa opinião do cineasta sul-coreano é justamente o artigo da doutora e mestre Isabela Goulart, que inclusive foi a minha professora na formação, então um abraço e um beijo aí para a professora Isabela. E nesse artigo da professora Isabela, ela explica na passagem do cinema mudo para o cinema falado, Hollywood viu a oportunidade de criar versões das mesmas histórias. Então havia uma história original, um filme original que era produzido lá em Hollywood em língua inglesa. Então eles produziam uma versão em espanhol para ser vendida e vinculada na América Latina e principalmente no Brasil. E nesse artigo a professora Goulart explica que na verdade essa relação no passado, ela primeiro estereotipou os latino-americanos e escancarou a lógica imperialista dos Estados Unidos. Só para ilustrar o que eu tô falando, não sei se você já viu aquele meme que é um filme americano mostrando o subúrbio mexicano e ele coloca logo um filtro sépia, deixa tudo amarelo, começa a tocar um rap. Então é esse olhar estereotipado de uma cultura que Hollywood carrega desde aquela época. É só assistir um filme que retrate, que mostra isso. Até hoje tem filmes assim que retratam a realidade mexicana ou realidade latino-americana de uma forma extremamente estereotipada. Então Hollywood tem esse modus operandi de pegar uma história e colocar essa história sob a ótica deles, sob como eles imaginam que essa cultura é, que esse determinado povo é. Um exemplo dessa visão que eles têm é justamente o whitewashing. Se você não está acostumado com esse termo, é quando eles deliberadamente substituem a etnia de um personagem, pode ser um personagem principal inclusive, por uma etnia norte-americana ou por uma etnia branca, para ser mais aceitável, entre aspas, para o público americano. Isso a gente viu em Dragon Ball Evolution, isso a gente viu em Ghost in the Shell e em outras adaptações, principalmente de animes. E é claro, quero deixar bem claro que quando Hollywood vai comprar uma obra que esteja fazendo sucesso, eles, logicamente, não obrigam a pessoa a vender a obra. Mas eles têm tanto dinheiro e é tanta pressão, e às vezes a obra também não está totalmente na mão do criador, na mão do artista, que às vezes fica até difícil não vender essa obra para um estúdio norte-americano. E como a gente já viu, essa história vai ficar sob a ótica norte-americana, ou seja, mudando as coisas, mudando as origens dos personagens, mudando os atores, mudando as etnias e por aí vai. Então eu dei o exemplo de Dragon Ball Evolution e de Ghost in the Shell, e tem também a vindoura adaptação de Akira. Agora a adaptação tá nas mãos do cineasta, do Taika Waititi, mas antes de estar na mão dele, uma pré-produção, notícias dessa pré-produção do que seria a primeira adaptação de Akira, mostrava que a história passaria numa cidade chamada New
Manhattan, muito diferente e muito distante da New Tóquio, ou seja, possivelmente teríamos mais um caso de whitewashing. Outro ponto também que eu enxergo que é importante para essa discussão é a verossimilhança. Também conhecido como a boa e velha coerência, né? Quando a gente está assistindo um filme, a gente preza por uma coerência na ação dos personagens, na condução da história, nos acontecimentos. Por mais que seja um filme de super-herói, por mais que seja um filme do futuro, com personagens que não existem, um filme de ET, enfim. Apesar que existem pessoas que afirmam que ET existe. Bom, mas isso é outro vídeo. Então você pode estar assistindo uma história que é 100% fantasia, mas tem que ter aquela velha coerência, né? A boa e velha coerência. Parece que eu vou estar atacando também as adaptações live action que foram produzidas no Japão, mas se você assistir, por exemplo, o filme do Ataque dos Titãs, né, que foi adaptado para o live action, você vai ver um modo de atuação que é muito diferente, por exemplo, do Ocidente. Isso, de certa forma, é até uma falta de bagagem nossa aqui do Ocidente, de não reconhecer outras formas de atuação, mas isso também distancia o público de uma certa maneira. Mas esse tipo de atuação, ela não fica estranha, por exemplo, no anime. Então, se você vai adaptar um anime, mas vai também transferir o modo de atuação do anime para o live action, para que fazer o live action, então? Existe um modo de atuação que a gente já está acostumado, e para mim, o live action evoca esse tipo de atuação dos filmes norte-americanos, dos filmes brasileiros que a gente tem visto nos últimos tempos. E esse tipo de atuação de live actions japoneses, para mim, fica melhor na linguagem do anime, da animação. Mas é claro que existe o bom e o velho computador. Então existe aí uma esperança tecnológica de adaptações que parecem impossíveis. O exemplo mais claro é Duna, né? Todo mundo falava que Duna era inadaptável para o cinema. O Jodorowsky tentou adaptar Duna, mas era um negócio tão bizarro e tão grandioso que ele queria fazer que nenhum estúdio teve coragem de fazer. Depois o David Lynch se meteu em tentar criar Duna, ele fez Duna, né, mas foi aquilo que foi, e finalmente aí, alguns anos atrás, a gente viu o Duna do Denis Villeneuve. Esse sim foi um filme bem estruturado no roteiro e também, e principalmente, no CGI e nos efeitos especiais. E foi uma grande evolução, né, se você lembrar daquele Múmia 2, onde aparece o Escorpião Rei, né, que é o The Rock, ali todo com o rosto todo deformado, você vê que hoje em dia esse personagem ia ser muito mais assustador. Mas apesar dessa esperança tecnológica, eu ainda fico com o pé atrás. O problema é que a gente acha que o live action é o ápice de uma história, e não é. Seria muito interessante se na época o Alejandro Jodorowsky tivesse feito uma animação, ao invés de ter pensado num live action. Quem sabe então teríamos a animação de Duna como a grande vanguarda das animações do cinema, ao invés de Akira, por exemplo. E se você não sabe, o Jodorowsky ele tinha tanto material de pré-produção que ele tinha feito, que ele compilou tudo em um quadrinho, numa HQ. Então, para você ver que uma boa história não necessariamente a única saída seja o live action. A gente precisa tirar isso da cabeça, achando que o live action finalmente é a grande coroação de uma história. Porque senão, como ficariam as outras linguagens? Como ficaria a animação? Como ficaria o stop motion? Como ficaria até mesmo o audiodrama? Ou então um videogame, né? Uma história que é um livro e depois se transforma num videogame. Como ficariam essas outras mídias se o live action fosse a mídia mais poderosa e a única possível de se alcançar o sucesso? E um exemplo que eu dou é dos Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, que é um filme que vai sair ainda esse ano, em 2023. Se você já assistiu os trailers, você viu que a história passou por esses pontos que eu coloquei aqui no vídeo. Primeiro que Hollywood comprou os direitos de adaptar em live action o Cavaleiros do Zodíaco, que já é uma franquia de sucesso com o anime, com os jogos, com os mangás, enfim, com vários produtos de cavaleiros, com os bonecos também. E pelo trailer dá pra ver que a história passou por essa visão estereotipada e até um desrespeito da cultura oriental. Primeiro pela etnia de alguns personagens. Lógico, né? O Seiya, eles colocaram um personagem que condiz com a origem da história, mas os outros personagens não. Inclusive, o que eu acho mais bizarro é a presença de agentes secretos.
Tudo isso porque Hollywood quer pegar uma história de sucesso, quer fazer dinheiro com aquilo, mas quer adaptar aquela história sob a visão deles. Ao invés de consumir aquela história no anime, ou então num filme animado, né, que o Cavaleiros do Zodíaco já lançou várias vezes, só que aí vai ter legenda, aí vai ter dublagem, não, mas eu não vou entender, mas eu acho que o público não vai entender essa luta, e aí acontece o que acontece. Mas e se no futuro o roteiro seja escrito por alguém que é fã e a tecnologia chegue num ponto que as armaduras ficam bastante bonitas, porque as que apareceram no trailer são horríveis. Se eles fizeram uma obra igualzinha, fiel e que respeite a história de Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu pergunto, mas vai contar mais uma vez a origem do Seiya? Será que se chegar nesse ponto do roteiro, da tecnologia e da escalação dos atores ser tão legal, por que não contar uma história diferente ou uma história que agregue a saga? Inclusive tô esquecendo de falar dos atores, né? No Cavaleiros do Zodíaco, o Seiya tem 14 anos, 15 anos, 16 anos e colocaram um homem para ser o personagem Seiya, né? Qual é o problema de colocar um adolescente? Então, é a pergunta que eu deixo, né? Tudo precisa virar live action? Nem toda história é adaptável para o live action e tá tudo bem. E eu não tô dizendo aqui só das barreiras de roteiro ou das barreiras tecnológicas, mas também a velha e boa pergunta: para que transformar essa história em live action? A resposta mais plausível, e se você for analisar bem, é a única resposta, é por causa do dinheiro. É para fazer lucro, não é para divulgar a história ou então para trazer mais fãs para a história, porque a história já adquiriu fãs em outras mídias. Mas se mesmo assim você tá achando, não é preciso realmente fazer um filme live action para todo mundo assistir e tal, bom, infelizmente você tá concordando com uma lógica predatória e que só enxerga o lucro. É claro, se mesmo assim você gosta de Dragon Ball Evolution, da adaptação de Ghost in the Shell para o live action e de tantas outras adaptações, quem sou eu para dizer o que você deve ou não gostar? Cada um é livre. Mas o que me dá tranquilidade é de ver que ainda bem que existem histórias inadaptáveis que não se encaixam em 90, em 120 minutos. E para deixar o último exemplo, é o que a Nintendo entendeu com Super Mario Bros. O filme. Em 93, eles tentaram lançar um filme live action que foi um completo desastre. E aí, nesse ano, finalmente, eles abraçaram o que Mario é. Mario é uma animação, Mario é para ser divertido. Mario não se encaixa nessa ótica live action que a gente está acostumado a ver. E aí a Nintendo fez essa parceria com a Illumination, que é um estúdio de animação que já está acostumado a fazer histórias divertidas, e Super Mario Bros. O filme é o sucesso que é. Agora eu quero saber de você, a história que você imaginou lá no começo do filme, se você acha que dá para virar live action depois desses pontos, você ainda realmente acha que o live action seria a melhor saída para uma adaptação? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E claro, se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, né, de amizade, de cinema, enfim, para vocês começarem essa conversa, né, e verem as opiniões de todo mundo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.